Hi guys, what's up? I'm Pastor David and I have a message from God to you. Eu sou o Pastor David e tenho uma mensagem de Deus para você. E hoje eu estou me inspirando aqui em uma canção maravilhosa que se chama Keep Praying. Continue orando, do grupo Maverick City. Mas para contextualizar esta mensagem, eu gostaria de ler um versículo bíblico que encontra-se em Tiago, Novo Testamento, capítulo 4, versículo 8, mas eu vou ler apenas a primeira expressão. A primeira parte do versículo que diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele chegará até vós. Para introduzir esta mensagem, eu gostaria de abrir um paralelo com o direito e buscar um princípio, o princípio da inércia. O que significa isso? No direito existe esse princípio chamado princípio da inércia. O juízo, ele é inerte até que você o provoque. Você pode ter um conflito de interesses, você pode ter algum direito recorrente. No entanto, se você não provocar o juízo, esse direito não se torna real para sua vida. Ele fica lá, inerte, ele não se mexe, ele existe, mas ele é inerte até que seja provocado. Um exemplo, você acha que foi prejudicado financeiramente devido a uma quebra de contrato, ok? Você tem um direito de receber danos materiais, até mesmo determinadas situações, danos morais. Mas se você não recorrer ao juízo, se você não provocar o juízo, você não tem direito a nada disso. E segue a vida. O juízo não vai fazer nada para você. Se você não o buscar, se você não o provocar. Esse é o princípio da inércia. O direito existe, mas ele precisa ser provocado para ser adquirido. Ok? Vamos aplicar este princípio da inércia a Deus. Apenas para contextualizarmos e entendermos o que eu quero dizer com esta mensagem. Deus, ele existe. Deus é real. Mas ele não vai agir em determinadas situações na sua vida se você não o provocar, não o procurar. Há na Bíblia uma história de uma mulher que todos os dias ela buscava um juiz na cidade. E a Bíblia descreve esse juiz como um homem que não temia a Deus. No entanto, aquela mulher procurava aquele juiz para resolver um conflito que ela tinha com os seus inimigos, com os seus adversários. E ela procurou o juiz um dia e o juiz não resolveu nada para ela, não interviu no caso dela. Ela procurou o juiz daquela cidade no segundo dia e o juiz não fez nada para ela. Ela procurou mais uma vez e dizia: juiz, faz justiça para mim contra os meus adversários. E aquele juiz, de tanto ser provocado, para que aquela mulher não voltasse mais e não ficasse o incomodando, ele decidiu fazer justiça para aquela mulher. E aí a Bíblia diz: olha, tá vendo esse juiz? Mesmo ele não acreditando em Deus e demorando, ele fez justiça para aquela mulher para que ela não o importunasse mais. Em outras palavras, para que ela não enchesse mais o saco daquele juiz. Mas por que ele fez justiça para aquela mulher? Porque ele foi provocado. Ela buscou aquele juiz. E a Bíblia continua dizendo: se aquele juiz
fez justiça para aquela mulher, quanto mais o vosso Deus, o vosso Pai, não fará justiça para os seus, ainda que tardio, mas ele fará justiça para os seus. O que a gente aprende com isso? Nós precisamos provocar a Deus. Nós precisamos buscar a Deus. E no direito existe o devido processo legal. Você ingressa com uma petição inicial para provocar o juízo, para que você tenha acesso ao seu direito. E com Deus, você tem a oração. Keep praying. Quer provocar a Deus? Quer buscar a Deus? Busque-o através da oração. Talvez você está passando por alguma situação na sua vida que você precisa que Deus interfira. Como é que Ele vai interferir? Através da sua oração. Quando você ora, você está provocando a Deus. E vai haver um resultado, vai haver uma reação. Talvez se você até agora não tem conquistado algo, ou você não está provocando a Deus e você utiliza a oração para isso, ou você está pedindo errado. Porque a Bíblia nos diz: chegai-vos a Deus e Ele chegará até vós. Se você precisa provocá-lo, às vezes, como aquela mulher, mais que uma vez, keep praying, continue orando, não desista. Aquela mulher poderia ter desistido na primeira, na segunda, na terceira vez que procurou aquele juiz, mas ela estava determinada a ter a resolução do seu problema. E ela buscou o juiz até que ele fizesse justiça. Ela estava com um propósito. E deve ser assim a nossa vida também. Busque a Deus, provoque a Deus. Por meio do quê? Por meio da oração. Como você chega até Deus? Através da oração. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio de vivermos a nossa vida livremente. E quando necessitarmos de algo dele, quando quisermos que ele se achegue até nós, nós precisamos primeiramente tomar a primeira atitude de chegar até ele. O primeiro passo é nosso. A Bíblia diz lá no livro de Apocalipse que ele está à porta. E aquele que ouvir a sua voz, abrir a porta, ele vai entrar. Ele não vai entrar na sua casa, ele não vai entrar no teu coração se você não der o primeiro passo. De quê? Abrir a porta. Existem determinadas situações que Deus age na nossa vida apenas com a nossa provocação. Quando damos o primeiro passo, quando a gente o busca, quando a gente chega até ele, ele chega até nós. Quando a gente abre a porta, ele entra. Continue orando. Se você tem orado mais de uma vez e nada tem acontecido, keep praying. Continue orando. Se você já tem orado por semanas e nada tem acontecido, keep praying. Continue orando. Se você tem orado por meses e nada tem acontecido na sua vida, keep praying. Continue orando. Se você já tem orado por anos em prol de alguma coisa, keep praying. Continue orando, porque você vai obter um resultado da sua oração. Deus vai chegar até você. Às vezes acontece isso. Meu pai teve um processo que era da minha avó, ele teve que ser habilitado como herdeiro. Mas era um processo que rolava na justiça por mais de 12 anos. E somente agora saiu o resultado da ação. Ele ganhou a ação. Mas a minha avó que deu entrada com a ação não viu aquela ação que ela tanto desejava ganhar sair. O meu pai, que foi habilitado como herdeiro, que teve direito à ação. Porque a justiça é morosa, ela demora às vezes, mas ela vem. Se Deus às vezes demora um pouco para agir na sua vida, é porque Ele sabe o momento certo. Mas não desista. Keep praying. Continue orando. Continue orando pela sua família, continue orando pelo seu trabalho, continue orando pelos seus filhos, continue orando pelos seus pais, continue orando pelos seus objetivos. Chegue até Deus através da oração.
A oração é um dos caminhos para chegar até Deus. Quer se aproximar de Deus? Então ore. David, eu não sei orar. Você não precisa saber orar, você não precisa ter um vocabulário rico. Você precisa ter um coração sincero e estar diante de Deus, no teu quarto, aonde você estiver. Quando você chegar até Deus, Ele vai chegar até você e Ele vai te dar a resposta que você precisa. Ah, David, mas e se alguém ora por muito tempo e não consegue resposta? Olha, tá orando errado. Porque se você orar, você jamais ficará sem uma resposta e Deus vai interferir na sua vida. A oração é o instrumento que temos para provocarmos a Deus, para obtermos a interferência dele em nossas vidas. Em qualquer circunstância, keep praying. Não desista. Ore do seu jeitinho, na simplicidade do seu coração. Feche teus olhos, fale com Deus e Ele está te ouvindo e vai te responder. Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada. See you in the next video, guys. Bye.